Olá, bem-vinda a essa aula muito especial. O nosso tema é a grande bailarina Ruth Saint-Denis, ou Miss Ruth, como era mais conhecida. A bailarina Ruth Saint-Denis nasceu em 1880 e deixou este mundo em 1968. Até hoje, ela é considerada como uma das maiores bailarinas que já existiu. Ela é também uma das precursoras da dança moderna e é considerada como uma grande dama em todos os aspectos da vida. Ruth Saint-Denis é conhecida mundialmente por ter utilizado em seu trabalho na dança várias técnicas que remetiam à espiritualidade, não somente o corpo, mas também dançar com a alma. Na sua autobiografia, ela mesma descreve que teve uma experiência transcendental quando ela visualizou um pôster da deusa egípcia Ísis. E ela disse que depois de que ela viu essa imagem, ela teve uma transformação interna inexplicável e ela tinha que conhecer mais sobre essa deusa, conhecer mais sobre a energia de Ísis. Então ela se entregou completamente a uma jornada espiritual muito intensa que teve realmente uma repercussão muito grande no seu trabalho, tanto como bailarina, como professora e até mesmo coreógrafa. Ela conta então que a deusa Ísis, conhecer a deusa Ísis, afetou toda a sua abordagem da dança e da performance. E ela descreve o seguinte no seu livro sobre a autobiografia da sua vida. Eu me identifiquei instantaneamente com a figura de Ísis. Ela se tornou a expressão de todo o sombrio mistério e beleza do Egito. E eu soube que o meu destino como dançarina tinha adquirido vida naquele momento. Eu me tornaria instrumento rítmico e impessoal de revelação espiritual e não uma atriz pessoal de comédia ou tragédia. Até então, eu nunca conhecera um choque de arrebatamento interior como esse. Estas são as palavras da própria Ruth Saint-Denis, né? Na biografia dela, onde ela descreve então toda essa energia, todo esse amor, essa luz que ela recebeu através do contato com a deusa Ísis. Então, Ruth Saint-Denis viajou ao Egito para conhecer na fonte, né, tudo sobre a deusa Ísis, a energia sagrada feminina, ancestral, milenar, os mistérios que envolvem o sagrado feminino através da visão egípcia. E o que aconteceu foi que ela teve muitas revelações, ela teve acesso a muitos conhecimentos que hoje em dia são descritos como mistérios, mas são conhecimentos que são passados somente para pessoas que são selecionadas para serem iniciadas, e a iniciação é uma atividade que pode ser ritualística. Na maior parte das vezes ela é ritualística, então essa iniciação ocorre quando certas pessoas recebem autorização para ter acesso a conhecimentos que não são liberados para a maioria das pessoas. Então, os conhecimentos no Egito, na época faraônica e a partir de lá em diante, antes disso e após isso, os conhecimentos realmente profundos sobre espiritualidade continuam sendo passados somente para um pequeno grupo seleto de pessoas que se dispõem a entrar realmente, como se diz, de cabeça, ir a fundo e no estudo da espiritualidade e no autoconhecimento, que tem realmente a vontade de se desenvolver, de se autodesenvolver como pessoa, como ser humano nesse mundo. E Ruth Saint-Denis entrou também
de corpo e alma nessa jornada pela busca da espiritualidade feminina, pela busca do sagrado feminino, e através então da deusa Ísis e de todos os conhecimentos que ela teve acesso, ela teve uma mudança muito significativa na vida dela como uma mulher, como ser humano, como profissional de dança. E ela passou então a fazer performances que eram inspiradas em rituais, né? Em rituais originais das danças egípcias que ela teve acesso, que ela teve conhecimento. Enquanto buscava a própria essência espiritual, ela ia então criando esse novo aspecto profissional na dança dela, que era então essa conexão fortíssima com a deusa Ísis, com a energia sagrada feminina. Então, na verdade, o que ela criou, né, foi uma dança terapêutica feminina. As performances artísticas de Ruth Saint-Denis eram realmente muito elaboradas e ela acreditava que todo o corpo deveria dançar, não somente as partes tradicionalmente utilizadas na dança até o momento. Então, para ela, a dança era uma expressão corporal, espiritual, mental, emocional, e para isso ela utilizava na dança braços, mãos, cabeça, ombro, pescoço, o rosto, inclusive até os próprios olhos, né? E isso é uma coisa que vem da dança indiana. A Ruth Saint-Denis, ela era uma pesquisadora, uma estudiosa. Então, ela estudou, além das danças egípcias, desta conexão com a deusa Ísis, né, com as danças ancestrais faraônicas, ela também pesquisava danças indianas, as danças dos templos milenares na Índia. E ela colocava muitos desses elementos dentro da dança e do trabalho dela. Então, já tendo conhecimento sobre vários aspectos do feminino através da história, através da dança, através da espiritualidade, uma coisa que aconteceu e que foi inevitável foi que ela se sentiu na obrigação de passar esse conhecimento a outras mulheres, de ajudar outras mulheres a se autodesenvolverem, a adquirirem autoconhecimento, a serem mais felizes. E uma das coisas que ela criou foi que ela se intitulou como uma profetisa, ela se intitulou como uma sacerdotisa. E ela começou a fazer então o seu trabalho inspirando outras pessoas e outras mulheres, e acima de tudo, ela desejava levar a dança feminina ao conhecimento das pessoas, que as pessoas tivessem respeito pela dança e pelo corpo feminino. Isso é uma das coisas que eu acho mais assim maravilhosa dentro do trabalho da Ruth Saint-Denis. É realmente a valorização do corpo feminino. No ano de 1906, Ruth Saint-Denis iniciou um trabalho coreográfico com performances e apresentações, onde ela utilizava conceitos, movimentos e formas de expressão da dança hindu. E esse projeto ela intitulou como A Program of Hindu Dance, Programa de Dança Hindu. E a partir desse programa, ela acabou despertando o interesse do povo indiano que vivia, né, na sua volta, as pessoas que tinham conhecimento, as pessoas dos Estados Unidos, principalmente das cidades como Nova York. E essas pessoas então começaram a conhecer essa bailarina, Ruth Saint-Denis, e ficaram intrigados quem é essa pessoa que está fazendo divulgação e propaganda da dança hindu, que seriam, né, a cultura do povo indiano. Então ela começou a conquistar outras plateias, não a plateia de dança tradicional, mas conquistar outras plateias, e conquistou então as pessoas de origem hindu que moravam então nos Estados Unidos e principalmente em Nova York e grandes cidades, e ela conseguiu
uma conexão emocional muito forte com essas pessoas, com esse público, porque ela levou eles a pensar sobre a sua própria cultura, sua própria história, o seu legado que havia sido renegado em um momento muito difícil da história do povo hindu, dos indianos, que foi o período da colonização inglesa, onde houve muito sofrimento e muitas tragédias e momentos familiares bastante negativos em relação a essa colonização inglesa, mas a Ruth Saint-Denis conseguiu, além de alcançar o público feminino, ela também alcançou esse público já, digamos que já saindo somente do círculo feminino, mas também fazendo um trabalho muito sério, muito forte, muito importante de divulgação da dança em si, e aí alcançando então já um outro público, que não só o feminino, já digamos que seria um trabalho voltado para etnias, então ela conseguiu alcançar o público hindu. Isso foi muito especial. Isso aconteceu no ano de 1906. Imagina há quanto tempo atrás, e esta mulher maravilhosa já tinha esse conceito avançadíssimo, né, de levar a dança, de valorizar a dança e divulgar a dança como uma arte, como ela deve ser, a dança feminina, a dança sagrada feminina como arte. Já no ano de 1918, Ruth Saint-Denis criou uma performance muito inusitada, onde ela se baseou no Antigo Testamento, em uma história do Antigo Testamento de um guerreiro chamado Jefé, e é uma das coisas muito estranhas que existem, conhecimentos antigos muito estranhos em relação à espiritualidade. Então, em um período onde a deusa mãe desse planeta deixou de ser reverenciada, e caso, né, não seja do teu conhecimento, eu indico fortemente que tu estudes um conhecimento muito antigo, mas muito importante. E uma das chaves que faz com que o sagrado feminino seja trazido de volta à nossa realidade e que a gente pare de vivenciar momentos tão negativos em relação ao masculino. Por exemplo, nós vivemos um momento onde o masculino impera há pelo menos uns 5.000 anos aqui no nosso planeta, e aonde as mulheres têm sido fortemente violentadas de diversas maneiras, fisicamente, moralmente, emocionalmente e até mesmo espiritualmente, sem direitos, com muitos deveres, vivendo na maior parte do tempo vidas extremamente infelizes. E essa realidade era uma das coisas que a bailarina Ruth Saint-Denis queria modificar. Só que ao invés de lutar contra o masculino, como aconteceu, por exemplo, no movimento feminista, que era uma luta pelos direitos civis das mulheres, no seu início, na sua nascente, era a luta pelos direitos civis. Atualmente a luta já se tornou outra, mas a Ruth Saint-Denis, ela lutava por uma harmonização entre o feminino consigo mesmo e o feminino com o masculino. Mostrar a beleza feminina de outro ângulo e trazer esse respeito e valorização à mulher através da dança. Então, esse conflito entre masculino e feminino, ele já vem há bastante tempo, mas eu novamente indico que se tu não tiveres conhecimento sobre a grande mãe, a deusa mãe desse planeta, a energia primordial do sagrado feminino, afinal de contas, o que é este tal sagrado feminino?
Então eu te indico fortemente que tu leias, estudes, pesquise a seguinte frase: quando Deus era feminino, ou quando Deus era mulher. E aí, um novo mundo totalmente diferente vai abrir à tua frente, vai abrir a tua mente, porque esse conceito de Deus ou do Deus que nós temos e vivemos desde criança, aprendemos e somos manipuladas e moldadas, programadas para funcionar o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa alma em relação a esse Deus masculino e esse Deus que é vingativo e que tem vários atributos que são humanos e que não são divinos, porque foram atributos criados pelas pessoas para ensinar um pouco de moral, baseado no conhecimento que tinham na época, há muito tempo atrás. Então, esse Deus foi criado para trazer uma salvação à humanidade, mas na verdade ele foi criado todo baseado no masculino. Então, com atributos humanos masculinos, a energia intensa, a energia de força, a energia de violência, a energia, né, puxada para a guerra. Então, quem é religiosa e estiver nesse curso, quem for da religião católica, quem for da religião evangélica, vai ter grande dificuldade de compreender as informações que eu estou falando nesse momento. Quem tiver já a mente mais aberta e conhecimentos adquiridos mais amplos, vai entender com facilidade o que eu estou falando. Então, nesta performance, em 1918, Ruth Saint-Denis levou ao palco uma coreografia onde ela representava essa história do Antigo Testamento, onde este guerreiro Jefé, ele, após vencer uma batalha em nome de Deus, do Deus, então na época isso era muito normal, e era também normal fazer uma promessa que para celebrar a vitória desta batalha e para reverenciar o Deus, então estes guerreiros, né, eles faziam uma promessa de que quando terminasse a batalha e eles fossem vencedores, quando estivessem voltando para casa, para os seus lares, o primeiro ser vivo que eles enxergassem, eles matariam para celebrar a vitória e como uma oferenda a este Deus. Isso é uma coisa que parece horrenda, né, ouvindo agora, mas era uma coisa que era considerada normal. Isto está no Antigo Testamento, isto está na Bíblia, para quem quiser ler, em vários, centenas de momentos, isso era uma coisa considerada normal de se fazer. Então, o primeiro ser vivo que passasse pelo caminho, então esse homem mataria para o seu Deus. E o que aconteceu com Jefé foi que a primeira pessoa que ele encontrou era uma pessoa que ele conhecia. E era nada mais, nada menos do que a sua própria filha, que apareceu dançando, celebrando de alegria. E esse pai, quando viu a sua filha, sabia que tinha que honrar sua promessa a Deus, porque isso era uma tradição. Então, ele teria que matar a sua própria filha. E essa morte seria essa oferenda, então. E, para a infelicidade desta menina, o pai cumpriu a sua promessa depois de muito tempo, muitos dias de angústia, né? Porque ele ficou em dúvida entre cumprir a promessa e matar a sua própria filha, que ele amava, mas no final da história ele optou por honrar o Deus e não a vida da própria filha. Então ele sacrificou a sua filha. E essa história que está no Antigo Testamento foi então uma performance criada por Ruth Saint-Denis para levar as pessoas a pensarem, a analisarem o que é o feminino, qual é o valor da vida feminina, qual é o valor da vida de uma mulher, de uma menina.
Então, nesta época, as mulheres não tinham direitos civis, as mulheres eram propriedade. Desde que o mundo deixou de ser celebrado para a deusa mãe e começou a ser celebrado para o Deus Pai, as mulheres foram gradualmente perdendo os seus direitos divinos de natureza, a vida, a saúde, a felicidade, e foram perdendo todos esses direitos para se tornarem propriedade masculina, propriedade dos seus pais, dos seus irmãos e assim por diante. Então, o que a Ruth Saint-Denis queria nessa performance era provocar, literalmente provocar pensamentos, provocar análise das pessoas em relação ao valor da vida feminina. Nos últimos 30 anos de vida, 30 anos dedicados à energia da dança sagrada feminina, Ruth Saint-Denis se dedicou de corpo e alma, desde sua iniciação, para a dança sagrada feminina, nos Estados Unidos e em todos os países onde ela teve acesso. E além da dança, do mundo artístico, Ruth Saint-Denis também esteve ativa em outros locais, como igrejas e outros centros comunitários, onde ela poderia levar a dança feminina, levar o sagrado feminino, a valorização da vida feminina, onde ela podia, ela levou. Além de dança, das aulas de dança, dos movimentos em relação à dança, a Ruth Saint-Denis também era poetisa, também escreveu palestras, manuscritos, também fazia fotografias e tinha diversas publicações em diversos locais em relação à arte, à cultura e à dança. E nos Estados Unidos, na New York Library, existem, também na Universidade da Califórnia, de Los Angeles, existem vários arquivos lá guardados que podem ser consultados, que também são tanto os materiais publicados quanto os não publicados da Ruth Saint-Denis. Então é possível fazer essa pesquisa aí pessoalmente, ver, tocar os arquivos e ter um pouco de contato com essa história dessa mulher tão incrível, tão maravilhosa, que realmente veio ao mundo para trazer o amor e luz e principalmente então essa valorização da vida feminina. No ano de 1934, Ruth Saint-Denis escreveu um manuscrito que ela intitulou de The Divine Dance, que seria a dança divina. Esse manuscrito, ele nunca foi divulgado, mas ele é um tesouro, né? Uma relíquia sem valor. Não tem como falar o valor desse material tão importante de estudo, de pesquisa, onde ela colocava os pensamentos dela, os conceitos sobre a dança feminina sagrada. Esse é um conteúdo de estudo maravilhoso. E nesse manuscrito, A Dança Divina, ela escreveu então o conceito dela, dessa integração entre a dança e a atividade religiosa. E isso era algo que na época também não era discutido lá nos Estados Unidos em geral no mundo ocidental, a dança não é ligada à espiritualidade, à religiosidade. Em contraste totalmente contrário ao Oriente, onde há muitos milênios já a dança é associada à espiritualidade. E algumas palavras desse manuscrito são as seguintes, são as palavras de Ruth Saint-Denis. Ela escreveu o seguinte: vivemos constantemente por um tempo longo demais em dois mundos, ou supunhamos que vivíamos no corpo e no espírito. No entanto, não somos feitos de uma substância e o nosso corpo de outra. Na realidade, o plano total das coisas não é duplo, e sim uno. Nessa constatação se apoiam não apenas toda a lei e os profetas da filosofia libertadora da nova era,
como também o ponto de partida e o método de abordagem da dança divina. O meu conceito das novas formas de culto que incluíram o movimento rítmico nos serviços da Igreja não requer nenhuma redução da dignidade natural e solene beleza da realização espiritual, mas eu preconizo uma expressão nova e vital que levará a humanidade para um relacionamento mais próximo e harmonioso com aquele que criou tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Então, veja que interessante, né? Nesse manuscrito, ela descreveu que o que ela pretendia era que a dança dela, que ela ensinava, não fosse uma afronta à igreja, mas que fosse ao contrário, que fosse a harmonização das pessoas com aquele que está escrito com letra maiúscula, que ela quer dizer Deus. Então, que fosse um momento próximo e harmonioso, um relacionamento próximo e harmonioso. E isso é muito interessante, porque, na minha visão, a Ruth Saint-Denis é realmente uma sacerdotisa da nova era, porque tudo o que ela faz, tudo o que ela fez foi promover a harmonização. E é exatamente assim que eu me sinto como mulher, como ser humano, como mãe, como esposa, como filha, como cidadã, como bailarina, como professora, como coreógrafa e como terapeuta. É assim que eu me sinto. Eu busco incessantemente a harmonização entre o corpo e a alma, o corpo e o espírito, entre a mente e o espírito, entre o material e entre o espiritual. Essa harmonização também entre o masculino e o feminino e o masculino, entre o feminino e o feminino, porque em toda essa jornada milenar, onde as mulheres foram sufocadas e perderam seus direitos e perderam a sua divindade, o que aconteceu foi que muitas mulheres se voltaram contra outras mulheres. Então, as mulheres, ao invés de se unirem, acabaram se separando, sendo separadas e depois se separando, não tendo mais essa unidade do sagrado feminino, e as lutas começaram a se tornar individuais. E aí a luta se tornou individual pela sobrevivência, individual contra o masculino e individual contra o outro feminino, contra outras mulheres. Isso tudo é muito, para mim, é um assunto muito envolvente, é um assunto muito fascinante. São muitos conhecimentos que eu nem posso passar nesse momento, porque para não fugir do assunto principal, que é a vida e a obra da bailarina Ruth Saint-Denis, mas eu realmente gosto muito de estudar o sagrado feminino, principalmente através da história, desde a pré-história, né, passando então por todas as eras até o momento que nós estamos agora, no ano de 2018. E eu sei que os conteúdos que eu tenho deixado também registrados, eu tenho muitas coisas escritas, tenho muitas coisas gravadas em vídeos, em áudios, e eu tenho certeza que esse conteúdo também vai ficar por muito tempo, vai servir de estudo, de evolução para muitas mulheres também, para muitas pessoas que tenham acesso a ele. Então é por isso que eu me disponho a realmente ir muito além de ensinar movimentos de dança. Na minha visão, a profissionalização na dança, ela tem que ser muito abrangente, ela tem que ter dança, técnica, mas acima de tudo também a teoria, porque é daí que a gente tem a força e a clareza de saber o que nós estamos fazendo, onde nós estamos e para onde nós iremos como profissionais de dança. Então, finalizando este nosso seminário sobre a bailarina Ruth Saint-Denis, eu vou deixar algumas palavras também dela, onde ela escreveu o seguinte: olhando para o futuro, vejo milhares de igrejas palpitando com vida e revelando a beleza da qualidade sagrada.
Vejo milhares de altares onde os jovens estão dançando diante do Uno. Vejo a maturidade renascer com graça e força e os passos joviais das crianças dançando no mundo, levando para o santuário de Deus as oferendas de louvor. Então veja que esses escritos dela, ela sempre fala sobre essa união, sobre a harmonização. Então essa é a luta de Ruth Saint-Denis, a união e a harmonização. A união de nós com nós mesmas, de nós com as pessoas à nossa volta, de nós com a nossa espiritualidade sagrada, de nós então com esse aspecto Deus masculinizado e com a deusa, que é então a energia sagrada feminina do nosso planeta. E em um poema, a Ruth Saint-Denis, ela descreveu a relação, então, que ela considerava dela, corpo e alma, com a espiritualidade e a dança. E esse poema, ele foi gravado na cripta, onde ela está, então, onde o corpo, né, material dela está nesse momento. E esse poema fala o seguinte: os deuses pretendiam que eu dançasse, e em uma hora mística eu me moverei para os ritmos desconhecidos da orquestra cósmica do céu, e vocês conhecerão a linguagem dos meus poemas sem palavras e virão até mim, porque é por isso que eu danço. Então, esse é o final da nossa jornada. Se você não conhecia a bailarina Ruth Saint-Denis, ou Ruth Saint-Denis, falando mais em português, e se você já conhecia, eu tenho certeza que curtiu esse momento e agregou valor aos seus estudos. E para quem não conhecia, esse foi um conhecimento muito profundo, revelador, e é muito importante que a gente conheça as precursoras da dança feminina no mundo, que a gente conheça essas mulheres, conheça a jornada de vida delas, o que elas passaram, porque cada passo, literalmente, cada passo dado, cada passo caminhado, cada passo de dança, dançado por essas mulheres, fizeram o que nós temos hoje. Se nós temos o direito de dançar, de mover o nosso corpo, de movimentar nossas energias, de procurar a harmonização divina, espiritual entre o nosso corpo e a nossa alma, se nós temos esse direito hoje de fazer isso, tanto nas nossas casas, no lugar fechado, quanto publicamente, nós devemos esse direito a mulheres como Ruth Saint-Denis. Essas mulheres que lutaram pela valorização da vida feminina, pelo direito à dança, pelo direito à cultura, à expressão pessoal manifestada através da dança, nós devemos a mulheres como Ruth Saint-Denis. Devemos a este espírito maravilhoso, pioneiro da dança terapêutica feminina, Ruth Saint-Denis.